Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje vamos tirar os óculos para entendermos um pouco sobre o Egito, a relação que existe entre o Egito e a vida espiritual daquele que crê. Será que os convertidos a Cristo estão realmente, verdadeiramente saindo do Egito? Ou estão tirando o Egito de dentro de si? Ou estariam muitos servindo ao Egito com toda a sua alma, coração e mente? Acompanhe comigo. Pois bem, é muito comum nós ouvirmos no meio evangélico, principalmente protestante, que você tem que sair do Egito, saia do Egito. Realmente, nós temos que sair do Egito. Mas qual é a relação de Egito? Hoje sabemos que não é a terra do Egito. Hoje nós sabemos que este Egito, ele é espiritual. Ele escraviza as pessoas espiritualmente. E, na verdade, eu tenho que dizer para você que ele tem escravizado a muitos. Poucos são libertos. Como a palavra de Deus diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu quero analisar algumas coisas com você para depois nós entendermos um pouco melhor o que é este Egito e o que você deve fazer para ser verdadeiramente livre do Egito, ok? Veja o que diz aqui no livro de Mateus, no capítulo 2, versículo 13. Diz assim, olha, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Ok? Olha, houve uma necessidade de José sair da sua terra e ir para o Egito. Nós sabemos que Deus ele tinha o controle de tudo. Mas Deus ele criou o mundo, ele criou algumas regras e muitas regras, né? E que elas regem o universo. Há leis da física, há leis para homens, há leis para tudo. E Deus criou um mundo e nos colocou ali e nos protege. Mas nós temos a nossa parte a fazer. Há uma necessidade de nós agirmos. Deus nos deu esse livre-arbítrio, que entenda, já foi citado anteriormente, eu vou repetir, livre-arbítrio não é você poder fazer o que você quer. Livre-arbítrio é o poder que Deus te concede para você desobedecê-lo. Deus te dá como livre-arbítrio, entenda como livre-arbítrio, o poder que Deus dá para você, de você enfrentá-lo, de você rejeitá-lo, de você questioná-lo, de você ser contra ele e ainda assim ele não te fulminar, ele não acabar com a sua vida, ele permitir que você propague, por exemplo, heresias, mentiras, que você seja contra Deus. Ele permite, não é esse o plano de Deus. Esse é o livre-arbítrio. Você vai ter um tempo de vida na Terra. Então, se todo mundo que fosse contra Deus fosse fulminado naquele mesmo instante, como aconteceu na revolta lá de Datã, Abirão e Coré, se não falha a memória, foram ali foram contra Moisés e estavam sendo contra Deus. E a terra se abriu e engoliu ele e a sua família. Se toda vez que alguém fosse abrir a boca contra Deus, a terra se abrisse e engolisse, não teriam tantas pessoas falando contra Deus, porém, não é esse o objetivo de Deus. Deus não quer pessoas que tenham medo dele, Deus quer pessoas que o temam, que o respeitem. Então, por isso ele te dá o livre-arbítrio, o poder de enfrentá-lo. Aquela pessoa que hoje
enfrenta Deus, diz que a lei de Deus não são verídicas, que a lei de Deus não existe, que o corpo dela é ela que manda, que a vida é dela. Deus não poderia acabar com essa vida? Poderia, mas ele não faz. Por quê? Ele deu poder para essa pessoa para ser contra ele, para ela optar por ser contra ele. Agora, um dia tudo isso vai ser julgado. Aqueles que se arrependerem serão perdoados. Da mesma maneira, aquele que a vida toda passa fazendo a vontade de Deus, se não, de repente ela se voltar contra Deus, mesmo que ela tenha 70, 80, 100 anos vivendo na presença de Deus, se no final da sua vida ela se voltar contra Deus e for contra Deus e fazer o que Deus não manda, fazer o que Deus não gosta, ela vai ser julgada por aquilo. Então, esse é o livre-arbítrio. E José aqui, Deus fala para ele, olha, vai para o Egito. Para quê? Para protegê-lo. Para proteger o menino, né? Para proteger o Messias que havia nascido. Então, é uma situação que ele foi enviado para o Egito. É estranho se você pensar, mas Deus vai mandar alguém para o Egito? Às vezes manda. Mas se você olhar no texto, se você verificar aqui no texto, você vai ver que ele está dizendo aqui, olha, é isso que as pessoas precisam de compreender. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e diz, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Havia um tempo determinado. Olha, até que eu te avise. Você não vai ficar sempre no Egito. Ok? Agora vamos ver outra passagem muito interessante aqui, que está em Levíticos 11, 45. Que Deus diz assim, olha, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Olha só, aqui Deus está dizendo, olha, eu vou tirar vocês da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos faço subir da terra do Egito. O mesmo Deus que manda, muitas das vezes, o servo passar pelo Egito, ele manda sair do Egito também. O que significa então esse Egito? Ele é ruim espiritualmente? Sim, ele é ruim. Mas por quê? Poxa, José estava ali numa situação difícil, vai para o Egito. Abraão foi para o Egito. Por quê? Porque havia fome. Havia fome. Havia uma necessidade. E ele precisou de ir para o Egito. Isaac ia para o Egito, estava, enfim, talvez estava pensando em ir para o Egito, e Deus falou, não, você não vai para o Egito. Você vai aonde eu te disser. Algumas pessoas Deus permitiu ir para o Egito, outras não. Mas, todos que foram, Deus os fez voltar. Agora, a diferença é o comportamento quando se sai realmente do Egito. Porque nós vemos que quando o povo de Israel saiu, quando José foi para o Egito vendido como escravo, ele não teve culpa e não foi opção dele. Ele foi levado como escravo. José foi preso no Egito, ficou no Egito, e lá ele se tornou governador. E quando ele morre, ele deixa avisado, olha, meus ossos, ele já sabia, um dia vocês vão sair daqui, e quando vocês saírem, levem meus ossos para Canaã, enfim, levem meus ossos. Não é para deixar meus ossos aqui no Egito. Nem os seus ossos eram para ficar no Egito. Mas houve um tempo de necessidade de se ficar no Egito. Só que, com a troca de Faraó, o povo já estava estabelecido no Egito, o povo acabou sendo escravo. E nessa escravidão, depois de 400 anos, Deus tira o povo do Egito. Só que, por que houve a rebelião? Onde eles fizeram o bezerro de ouro, que se chama Goiapi, que era um deus egípcio. Eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Ok? Então, esta é uma questão.
O povo ficou 400 anos no Egito, e quando eles saem do Egito, muitos deles levam o Egito dentro do seu coração. E o que tem que ter dentro do seu coração? A lei de Deus. E o que tinha no coração do povo? O Egito. Isso acontece no meio evangélico hoje. Deus permite que se vá para o Egito, mas ao mesmo tempo que Deus permite que a pessoa vá para o Egito, quando ela vai para o Egito, ela conhece as maravilhas do Egito. E aí ela tem a opção de amar mais a Deus do que as maravilhas do Egito, ou amar mais as maravilhas do Egito do que amar a Deus. E aí um dia Deus tira a pessoa, ela chama ela para sair do Egito. Muitos tiram os pés do Egito, mas a sua alma traz o Egito dentro dela. Esse Egito são as festas pagãs. Esse Egito é todo esse sistema anti-lei. A lei de Deus ela é válida, como nós já provamos para você pode assistir os vídeos anteriores. A lei de Deus ela existe, mas o Egito que está na teologia cristã diz que não, que a lei de Deus já passou, diz que as festas de Deus já passaram, trouxeram todas as festas de Babilônia, de Egito, que é a mesma coisa, o Egito, a Babilônia, a idolatria de Roma. Ah, mas eu não tenho santo, você não tem santo, mas tem, muitas das vezes adora, não estou dizendo você, mas muitos, né? Não tem santo, não tem uma imagem em casa, mas obedece mais ao homem do que a Deus. Deus fala que o dia do Senhor é o sábado, você fala, não, o pastor te falou que é domingo, então é domingo. A palavra de Deus diz que você deve adorar no sábado, que você deve santificar o sábado, e você faz do domingo um dia especial. Por quê? Porque a idolatria do Egito está na teologia cristã. E as pessoas desobedecem a Deus. Então, eu vou te mostrar uma coisa muito séria agora, que você precisa de prestar muita atenção. Veja o que diz aqui no Salmo 80. Salmo 80, versículo 8. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Versículo 9. Dispuseste-lhes o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram. E com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar e os seus rebentos até o rio. Versículo 11, agora o versículo 12. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que as vindimam todos os que passam pelo caminho? Veja bem, veja o que a palavra de Deus está dizendo aqui. O salmista está dizendo aqui o seguinte, ele está falando sobre a obra de Deus, ele está falando sobre Deus. E aí ele diz o seguinte, que Deus trouxe uma videira do Egito e expulsou as nações e plantou essa videira. Isso é muito importante. Se você pegar toda a linha do raciocínio bíblico, você vai ver que essa videira, João, lá em João está dizendo, né? Jesus ele diz, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Então, a videira verdadeira é Jesus, é Yeshua, ok? Então ele diz, eu sou a videira verdadeira. É uma videira plantada em Israel. Paulo, ele diz o seguinte, os que não são judeus, eles são pessoas chamadas de gentios, certo? Até que se encontre Jesus, são chamados de gentios. Então, ele diz que os gentios, eles são como os zambujeiros que foram enxertados na videira verdadeira, na oliveira verdadeira, na figueira verdadeira, enfim. Jesus é a videira verdadeira, os gentios são enxertados na videira verdadeira.
enxertados. Os judeus que passam a crer em Jesus ou em Yeshua passam a ser reenxertados na videira, a videira de Israel, ok? Só que você lembra lá de Nimrod, quando ele fez aquela torre, né, a Torre de Babel? Ele fez aquilo como uma rebelião contra Deus e a partir dali nasceu a idolatria. Aqui você pode ver mais ou menos o que aconteceu ali em Babel. Deus, ele trouxe uma videira do Egito. Uma videira do Egito. Por que do Egito? Da idolatria. Do berço da idolatria. Egito, tudo da linhagem de Cão, né, filho de Noé. Egito e Babilônia. Então, Deus ele trouxe uma videira do Egito e expulsou as nações e plantou essa figueira do Egito no mundo. Agora você entenda uma coisa, veja o que diz aqui mais. Trouxe uma videira do Egito, expulsasse as nações e a plantasse. Deus plantou, além da videira verdadeira, você vai ter que escolher onde você vai querer estar. Tem a videira verdadeira e tem a videira que Deus trouxe do Egito e plantou no mundo inteiro. Por que Deus plantou outra videira? Por quê? Eu só posso entender um motivo. Eu só entendo um motivo para isso. Você lembra que quando Deus ele tirou o povo, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus ficou irado com aquele povo. Porque eles fizeram o bezerro de ouro, eles foram rebeldes. Então Deus disse para Moisés, olha, eu não vou mais com vocês. O meu anjo vai adiante de mim, para que eu não os consuma. Para que Deus não consumisse o povo, estivesse muito perto do povo e se irasse e consumisse o povo, ele mandou o seu anjo adiante dele. Depois, nós temos o de que entender que, por causa da fome, Jacó foi com os seus filhos para o Egito. E Yeshua, Jesus, quando bebê, foi para o Egito por causa do quê? Da perseguição. O Egito serviu de refúgio. E aqui Deus criou um refúgio para as pessoas. Se nós, na nossa ignorância, no nosso pecado, nos aproximarmos de Deus sem Yeshua, nós seríamos mortos, aniquilados. Deus, então, ele tem a videira verdadeira, que é Yeshua, que é Jesus. E tem multidões de povos. E aí o que acontece? As pessoas que vão ser salvas estarão enxertadas na videira verdadeira. É isso que a palavra diz. Mas enquanto as pessoas não tiveram a mente o suficiente para estar enxertadas na videira verdadeira, elas vão para elas não morrerem, elas vão para um refúgio. E qual é esse refúgio? Deus plantou uma videira egípcia no mundo. Até um tempo. Como nós lemos lá no começo de Mateus, que o anjo falou para José. Até um tempo você vai ficar no Egito e depois você volta. Existe um tempo determinado. E nesse tempo você vai conhecer o Egito. E você poderá amar mais o Egito do que a Deus. Ou você poderá amar mais a Deus do que o Egito. Ok? Então veja. Vamos lá. Aqui nós vemos que Deus plantou uma vinha no Egito. Uma vinha egípcia no mundo todo. E vamos ver o que aconteceu com essa vinha. Olha só. Versículo 9. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Essa videira aqui são as religiões. A videira verdadeira é Yeshua. Esta outra videira egípcia, elas são as religiões que ajudam o homem um tempo, para que ele não morra. Mas o objetivo não é ela ficar, porque a videira não vai, a figueira egípcia não salva. Quem salva é a videira verdadeira.
E aí, o que fala aqui, olha? Dispusera o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Essa videira encheu a terra toda. Se você olhar, as pessoas amam. Todo mundo fala que ama a Deus. Mas quantos amam a lei de Deus? Opa, não, a lei de Deus já passou. Não passou, não. É que não se ama a lei de Deus. Por quê? Entenda que quando eu rejeito a lei de Deus, e eu falo de Deus, que eu quero a Deus, eu disponho, eu coloco a minha vida para fazer a obra de Deus, para ajudar, para fazer, para amar as pessoas, para fazer uma obra, para pregar, para ouvir a palavra, para levar uma mensagem para as pessoas, mas eu não amo a lei de Deus, eu estou na figueira, na videira egípcia, para não morrer. Mas Deus tem que me tirar como um galho e me enxertar na videira verdadeira. É um tempo, existe um tempo. E o livre-arbítrio de ficar na videira egípcia ou ser enxertado na videira verdadeira. O zambujeiro, quando ele é enxertado na videira verdadeira, ele tem que produzir frutos dignos da videira verdadeira. E aí, ele diz aqui, olha, essa videira, ela cobriu toda a terra. Aí são as mais diversas religiões. E aí diz assim, olha, versículo 10. Com a sombra, olha o tamanho, preste atenção no tamanho dessa videira. Nós temos uma videira verdadeira. E Deus plantou uma videira egípcia no mundo. E a palavra diz que ela, com a sombra dela, os montes se cobriram. Só com ela é tão grande, essa videira egípcia que Deus plantou, que com a sombra dela, ela fez sombra nos montes, nas altas montanhas. Olha como ela é grande. Mas tem mais. Com a sombra dela, os montes se cobriram. E com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Olha só, ela cresceu magnificamente. Ela passou os montes. Então as grandes montanhas passaram a ter sombra dessa videira egípcia. E com a Bíblia diz aqui no versículo 10 que com os seus sarmentos, o que são sarmentos? São os seus galhos, são as suas raízes que saem, as suas folhagens. Então, com os seus sarmentos, com o seu crescimento, ela cobriu os cedros de Deus. Um cedro chega a medir quase 2.000 metros de altura. E elas são gigantes, são belíssimas e são... Só que a religião, que é a figueira egípcia, ela com os sarmentos dela, ela encobriu o cedro. Quando a pessoa olha, ela não vê o lindo cedro grandioso de quase 2.000 metros. Ela não consegue perceber. Por quê? Ela percebe os sarmentos, as folhagens, as ramagens da grande figueira egípcia. A religião encobre, impede que a pessoa enxergue os maravilhosos cedros de Deus. Para mim, no que eu entendo da palavra de Deus, no pouco que eu entendo, esses cedros representam a lei de Deus, o sábado santo do Senhor, os mandamentos santos do Senhor, as festas santas do Senhor. São grandes, gigantescas, maravilhosas, mas os sarmentos estão na frente. Então, quando você tem um entendimento, a lei de Deus gravada no teu coração, você enxerga os sarmentos, mas você não quer saber dos sarmentos. Você consegue ver por detrás dos sarmentos os cedros maravilhosos de Deus que estão escondidos aos olhos da grande maioria das pessoas. Então, os sarmentos dela encobrem a lei de Deus. Encobrem. É isso que você que ama a Deus, que tem um coração a Deus, tem que ter esse entendimento. Ora, pede a Deus para enxergar os cedros de Deus, a lei de Deus, a justiça de Deus. A luz de Deus, ela vai, quando você lê a Bíblia, ela vai, eu estou dando um testemunho pessoal. Eu li a Bíblia também com os óculos romanos e hoje eu leio e eu falo, meu Deus, como as pessoas não enxergam isso? Como elas não conseguem? Porque está como a luz no meio-dia.
É a justiça de Deus como a luz do meio-dia. Você tem um livre-arbítrio. Vamos continuar no texto. Aí diz assim, ó, com a sombra dela, da religião, da figueira egípcia que Deus plantou no mundo, os montes se cobriram. E com seus sarmentos, com a sombra dela, os montes se cobriram, com seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. E aí ele pergunta por que ele derribasse as cercas, de sorte que as vindimam todos os que passam pelo caminho. Parece difícil de entender isso, mas é a coisa mais simples do mundo. Deus plantou uma árvore chamada religião, uma árvore egípcia. Ela se sobrepõe à lei de Deus, entre aspas, né, aos olhos do homem. Ela consegue fazer com que o homem enxergue ela e não enxergue os céus de Deus. E aí, Deus tirou a proteção, porque uma boa árvore, uma boa figueira é protegida, coloca uma cerquinha e tal. E ele está falando, por que o Senhor tirou as cercas? O Senhor derribou a cerca. Agora, qualquer um que passa por ela, come dos seus frutos. Olha que interessante. O que é isso? Qualquer um que pega uma Bíblia na mão, prega contra a lei de Deus, ele vai lá e ele faz um grande templo, ele faz grandes comunidades, ele se torna famoso, compra rádio, TV, compra o mundo e tira fruto, tira benefício daquilo. Só que não é a verdade. Qualquer um que passa, come dos seus frutos. Não precisa de se buscar conhecimento da palavra de Deus, não conhece a lei de Deus, não conhece o contexto em que a Bíblia foi escrita, mas toma proveito daquilo. Inventa, cria. E aí a gente pergunta, mas até quando? Mas não é Deus que permitiu? Para que nós não morramos. Agora, quando nós estamos, como eu estive muito tempo, fazendo parte, enxergando esses ramos, enxergando, né, esses sarmentos, só que Deus teve misericórdia de mim e eu vi que tinha os cedros de Deus maravilhosos, escondidos ali, e aquilo que eu quero os cedros de Deus, eu quero fazer parte da oliveira verdadeira, da videira verdadeira. Eu não quero fazer parte da religião. Mas é tão belo, é tão lindo, olha que grandes templos. Mas eu amo a Deus. Eu prefiro uma comunidade de pessoas que se reúnem na rua, que não tem um teto na cabeça para adorar a Deus, do que estar dentro de um grande templo em poltronas confortáveis, sem os cedros de Deus. Só que um dia, essa grande árvore, ela vai chegar ao seu juízo. Foi Deus que plantou essa árvore, não foi? Então vamos ver o que diz aqui em Apocalipse. Vamos ver como será o fim desta árvore. Veja o que diz aqui. Apocalipse 14, 18. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Pausa. Lembra? Deus plantou uma videira na terra, uma videira egípcia na terra. Certo? O salmista disse isso daí lá no Salmo 80. Agora chegou o dia de prestar contas. Poxa, foi Deus que plantou a vinha, eu estou na árvore que Deus plantou, que maravilha! Não foi Deus que plantou. Os cedros de Deus são maravilhosos, mas eu sou mais a figueira. Que eu não, né? As pessoas. Eu sou mais a figueira. Deus plantou uma do Egito, por que não? Foi Deus que plantou. Olha que maravilha. Deus plantou uma figueira,
uma videira verdadeira, que é Yeshua, que é Jesus, que tem lei, que tem sábados, que tem festas de Deus. Agora, Deus também plantou uma outra figueira egípcia que tem festas pagãs, que tem Natal, que tem um monte de coisa, que tem o que todo mundo gosta. Eu gostei mais dessa. O coração está aqui. Chegou o dia do fruto. Então vamos voltar. Vamos ler de novo. Saiu do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as uvas estão amadurecidas. Ok? Fala, puxa, chegou o dia, vai agora colher as uvas. Que mal tem nisso? Vamos continuar. Versículo 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios do cavalo numa extensão de 1.600 estádios. Entendeu? Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então veja que Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Permaneça nele. Certo? Aí nós temos lá o Salmo 80, que diz sobre Deus aqui, ó, Deus dispuseste o terreno dentro do profundo. Versículo 8: Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantastes. Dispuseste o terreno e ela deitou profundas raízes e encheu toda a terra. Religiões. Veja o que Paulo diz aqui. Veja o que Paulo diz aqui em Romanos 11, 24. Pois, se fostes cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Então, Paulo está dizendo aqui claramente que nós somos oliveira, nós judeus somos de oliveira brava, zambujeiro, e fomos enxertados. Então, é isso que nós precisamos de compreender. Nós temos que sair daquela oliveira, daquela videira egípcia e ser enxertado na verdadeira. E aí, por quê? Porque no dia do juízo, o que está aqui? A colheita. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Dá para entender? Veja só. Para que nós não morramos, para que o homem não se perca totalmente, ele acaba adentrando, caindo numa religião, seja ela qual for. Só que, nesse tempo, o coração dele tem que ser voltado para a palavra de Deus. Aí, na religião, você vê lá, poxa, você tem a Bíblia como regra de fé. Aí você lê que Deus manda você festejar tabernáculos e você vai festejar Natal. Por quê? Natal não está na Bíblia. Então você tem que começar a falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Aí Deus fala, olha, meu dia é o sábado. Aí você fala, não, o dia principal na igreja é domingo.
Mas aí, por que domingo? Por que ser contrário à vontade de Deus? Ah, porque o homem falou. O homem falou porque ele fala. Ah, mas são muitas pessoas, a maioria das igrejas estão falando. Sim, os sarmentos estão cobrindo os servos de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu não vou te convencer de nada. Eu só digo para você, ora e pede sabedoria a Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e verdadeira. Ok? Então, o que você precisa compreender é que a lei de Deus, ela existe, ela é perfeita, boa e agradável. E ela existe sim. Mas Deus, ele nos prova. Ele diz, porque o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, alma e espírito. Eu vou finalizar com Deuteronômio 13. Deuteronômio 13. Veja o que diz aqui. Veja o que diz. Olha, quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ok? Olha que interessante isso. Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio, e suceder que tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses. Ora, vamos cultuar no domingo, domingo do Senhor. Não, isso é outro Deus. Mas Jesus ressuscitou no domingo. Pouco importa se ele ressuscitou no domingo, se ele ressuscitou no sábado. A lei de Deus é a lei de Deus. Isso não quer dizer nada, isso não invalida, e não tem na Bíblia isso. Nós já falamos em vídeos anteriores. Então, quando te convida, fala, não vai, Deus mandou fazer, comemorar a festa, tudo é um exemplo, tem vários, né? Mas a festa de tabernáculos, não, essa festa já passou, mas temos o Natal, outro Deus. Mas é o nascimento de Cristo, mentira. Isso é mentira, se você vê até em site de ateu, você vê que é mentira. Se você pegar aí fala de história, vai. Se nem de ser de ateu, que ateu não acredita em nada, né? Mas pega história, procura saber sobre a verdadeira história do Natal, você vai ver que tem mais de 4.000 anos. Uns falam que tem 4, outros falam que tem 7. A questão é uma festa pagã. E pronto. Mas as pessoas estão indo atrás de outros deuses. Mas não tem uma imagem em casa. Não tem imagem, mas está atrás de outros deuses, de outras festas. É uma festa. É uma festa. É uma solenidade. É um culto. De uma certa forma. E aí ele diz, não faça, não vá atrás desse profeta. Por quê? Porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Você ama a Deus de todo o coração e de toda a sua alma? Ou seu coração está comprometido com o Natal e com os cultos dominicais? Mas toda igreja faz culto domingo, como que eu vou fazer? Olha Deus, uma coisa eu sei, se as pessoas se unissem para amar o Senhor, logo elas teriam uma igreja fazendo culto como se deve ser. Mas como elas se submetem à escravidão da teologia cristã, preferem o jugo da teologia cristã do que o jugo leve de Jesus, elas ficam batendo continência, desagradando a Deus, e nesse caso é reprovado, né? Porque o Senhor vai provar se você ama a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, e Ele de sábado e você troca pelo domingo. Se fosse uma questão do Enem, qual é o dia do Senhor? É uma boa pergunta. O que você colocaria? Suponhamos que você está numa prova do Enem. Uma prova do Enem. E caísse uma pergunta dessa.
a pergunta fosse assim: de acordo com o escrito na Bíblia, qual é o dia do Senhor? E você dependesse desse ponto para passar, para ser aprovado, você ia colocar que é o sábado ou você ia colocar que é o domingo? De acordo com o que está escrito na Bíblia. Pense nisso. Deus te abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.